Para quem não me conhece, meu nome é Lavínia Ribeiro, eu sou enfermeira dermatológica e eu ensino enfermeiras a tratar qualquer tipo de ferida em até 3 meses, se tornando referência na sua região, mesmo que você esteja começando do zero. E nosso tema de hoje é isso pode ser a chave, isso pode ser a passagem, enfermeira, isso pode ser a passagem para a sua autonomia na sua carreira, a sua liberdade e a sua lucratividade, tá? É esse o nosso tema de hoje aqui, para poder a gente desenrolar um pouquinho sobre isso, porque vocês me perguntam muito como é que faz para se libertar, né, dentro da enfermagem. E a questão maior da libertação dentro da enfermagem é uma coisa muito interessante que vocês mesmas colocam na cabeça de vocês, em relação a empreender, a fazer tratamento de feridas em domicílio, não é para mim, eu não consigo, aqui na minha região não dá para fazer isso, não tem paciente suficiente, a concorrência é muito grande, enfim, vocês têm muitas coisas na cabeça de vocês. E a gente hoje vai conversar seriamente, né, sobre isso aqui. Porque vocês vão entender como é que o tratamento de feridas mesmo, real. Vou ensinar vocês o que vocês na prática, podem fazer num real tratamento de feridas para poder alcançar esse objetivo e ficar, ao invés de estar dando passo para trás, estar dando um passo para frente, que é isso que vocês precisam, né, dentro da enfermagem hoje. Tá? Né? Não dá para a gente ficar desse jeito. Quantas vezes a gente pede para ter essa liberdade, né? Porque quando a gente está lá na faculdade, não é isso que nos ensina, não é isso que está dentro da nossa grade curricular. Quando a gente chega num ambiente de trabalho mesmo, lá no ambiente hospitalar, no ambiente do PSF, é que a gente vai ver a nossa realidade. E aí é isso que a gente vai trazer um pouco aqui para vocês, para que vocês entendam que não necessariamente é isso que vocês precisam viver, tá? E é isso que a gente está trazendo. Vocês veem que todas as lives a gente está trazendo um pouco mais dessa conscientização para vocês, justamente porque é um assunto que vocês me pedem, é um assunto que eu acho que eu tenho dever, o meu propósito de falar isso para vocês. Contar até a minha história aqui, né? Para ver, e a história das minhas trilheiras, das minhas alunas, de superação, de diferença, né? De uma enfermagem diferente, para que vocês estejam aí tendo essa consciência que existem outras possibilidades, tá? Que não é isso que a gente aprende lá na faculdade. A gente aprende na faculdade que a única possibilidade que a gente tem é estar dentro no hospital, dentro de um PSF, ou até ensinando dentro de uma sala de aula, né? Isso, inclusive, foi pontuado para mim quando eu fiz faculdade, que eram esses os caminhos, né, da enfermagem. A gente não aprendia o que era empreender. E hoje a gente entende que é um outro caminho, né, o empreendedorismo para a enfermagem, porque a gente já tem respaldo legal do nosso conselho para isso, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, porque vocês me falam muito assim, eu não sei quem é que está aí, que passa por isso, eu vou colocar aqui nos comentários. De ter vontade, Lavínia, mas eu tenho vontade de sair, de fazer os atendimentos em domicílio, eu tenho vontade, eu gosto muito de tratar feridas, né? É esse o foco principal, assim, eu gosto muito de tratar feridas, eu gosto de estar aqui aprendendo com você, aprendendo como é que funciona o tratamento de feridas, como é que se usa um hidrogel, como é que se usa uma papaina, como é que se faz uma anamnese, uma avaliação de uma ferida, como é que coloca o paciente no centro do cuidado, né? Eu gosto muito de estar aqui aprendendo tudo isso com você. Mas isso daí, para transformar, para conseguir atender os pacientes em domicílio e viver disso, né? Ter essa liberdade de viver disso, aqui na minha região não é possível, né? Muita gente diz isso. Aqui na minha região não é possível. Eu moro numa cidade que não dá para fazer isso, de jeito nenhum. E aí eu digo, por que não dá para fazer isso? Porque não tem paciente suficiente, porque não tem como a gente estar fazendo isso, porque é muito enfermeiro fazendo, né? Existem os dois lados. Eu tenho enfermeiros dentro do método Trilha, os meus alunos, que eles têm esses dois lados. Tem enfermeiro que eles vivem em cidades no interior, que são cidades bem pequenas, sabe? Quando não tem quase nenhum habitante, aquela cidade bem pequenininha, aí está lá.
Aí começa a dizer, não, Lavínia, mas não dá, porque aqui a gente não tem tanto paciente assim. A minha cidade é muito pequena, inclusive a gente não tem nem recurso para tratar, não chega as coberturas aqui, não tem onde comprar, né? Então é complicado, não dá para eu viver de um negócio desse, empreender desse jeito, se aqui na minha cidade é assim, a maioria das pessoas, da população é no poder aquisitivo baixo, e eu não tenho condições, eles não têm condições de fazer o pagamento e a gente não tem condições de tratar porque não tem recurso, né? Aqui. E tem outros enfermeiros, trilheiros também, que fazem, que são ao contrário, são de capitais, grandes capitais, e me dizem assim: ah, Lavínia, tem muita concorrência, tem muitos enfermeiros tratando feridas aqui, tem muita gente com clínica, tem muita gente com atendimento em domicílio. Então, assim, também não dá, porque a concorrência é muito grande. Então, não tem paciente para todo mundo. Vamos lá. Voltando. Os enfermeiros que não têm pacientes, quer dizer, não é que não tem paciente, né? Aí a gente vai aterrissar. Ó, se você colocar no Google, tá lá escrito. Existem mais de 5 milhões de pacientes aqui no Brasil com úlceras crônicas, tá? Ah, Lavínia, mas isso não existe, porque 5 milhões está concentrado nas capitais, está concentrado ali, está concentrado acolá. E na minha cidade não tem esses pacientes todos. Gente, não é isso. Não tem concentração de paciente dependendo da cidade, não. Tá? Não existe isso. Em toda a cidade vai existir paciente com úlcera crônica. Em toda a cidade. Mas, claro que eu não vou estar aqui dizendo para vocês que é tudo às mil maravilhas, que não vai ser, tá? As minhas trilheiras dentro do método sabem disso. Não vai ser. Não adianta eu estar dizendo aqui, ah, não, não existe isso. Vocês estão aí dizendo que não tem como atender os pacientes, que não tem paciente suficiente. Tem sim, tá lá nos dados que você colocar no Google, tá lá. Não é assim. Eu entendo plenamente como é. E a depender da cidade, tem a epidemiologia da cidade. Entendo plenamente. E eu não sou aqui de estar romantizando e nem de estar falando para vocês que, né, acontece que é muito bom, que acontece que só é mil maravilhas, tá? E vendendo uma ideia para vocês que não é a realidade. Eu falo mesmo a realidade aqui para vocês. Então, vai depender muito de como você atende o paciente, independente da realidade do seu estado, independente da realidade da sua cidade. Isso é fato, tá? Por quê? Porque por que eu não tenho paciente? Por que eu estou tratando, tentando tratar, já fiz um folder, já fiz um cartão, eu já fiz um Instagram, eu já fiz tudo que eu poderia fazer e eu não consigo paciente. Eu não tenho paciente, não tenho condições. Os pacientes não chegam para mim. Eu já espalhei para todo mundo que eu estou tratando feridas, e os pacientes não chegam. E quando chegam, eles não querem pagar o valor que eu estou cobrando, né? Muitas vezes acontece isso. E aí, por que não está acontecendo? Por que na minha vida não está acontecendo? A primeira coisa que vocês têm que pensar é que, será que eu estou tratando feridas da maneira certa? Esse é um ponto. Ah, Lavínia, mas eu tenho resultado. Eu tenho resultado e eu fecho as feridas dos pacientes. E a maioria dos pacientes, eles já sabem que eu trato feridas e recomendo para outros pacientes. Tem certeza? Você realmente tem resultado, um resultado que satisfez o paciente? Às vezes, minha gente, a gente está achando que a gente está tratando a ferida do paciente. A gente tem alguns resultados e outros não tem. Alguns pacientes a gente vai ter resultado, porque a gente só basta a gente colocar ali, na ferida dele, uma cobertura para manter o meio úmido, um ambiente úmido favorável para a cicatrização. Se a gente não atrapalhar esse processo, a gente vai ter resultado. A maioria das feridas, 90% das feridas, a gente só precisa não atrapalhar. Se a gente não atrapalhar o processo de cicatrização, ela vai cicatrizar. Agora, a gente tem feridas crônicas, né? A gente tem feridas crônicas e que cronificaram, inclusive, por negligência lá atrás de vários outros profissionais. A cronificação das feridas acontece
A maior causa de cronificação das feridas acontece por conta de o paciente ter passado por vários profissionais diferentes e todos esses profissionais não olharam para ele, não olharam para o paciente, olharam simplesmente para a ferida dele. E isso é um processo que faz toda a diferença. Aí, quando você pega um paciente com ferida crônica, lá desde o começo, quer dizer, não desde o começo, né? Porque se você pegou o paciente com ferida crônica, ele cronificou por essa negligência de atendimento ao paciente. Aí cronificou. Aí quando você pega esse paciente, que é um paciente de ferida crônica, difícil de cicatrização, com biofilme maduro, um biofilme ali que você não consegue remover, você está tratando, não sabe mais o que fazer. O paciente começou até, quando você começou a fazer o tratamento, começou até a contrair as bordas, mas agora, ó, estagnou completamente. E agora você não sabe mais o que fazer. Quando chega nesse ponto que você não sabe mais o que fazer, eu pergunto, essa ferida você vai conseguir cicatrizar? Está ali estagnada. E acontece muito. Eu recebo muito no meu direct. E o que mais eu oriento dentro do método é justamente esse tipo de lesão. Úlceras crônicas de difícil cicatrização, em que elas não vão trazer resultado se a gente não olhar para o paciente. E não dá resultado, gente. Se a gente ficar só tratando, trocando curativo, colocando cobertura, cobertura e cobertura, e pensando somente nas coberturas, a gente não vai ter resultado. E aí é que eu digo, Lavínia, mas por que você está falando sobre isso, se o tema da nossa live de hoje é que isso pode ser a sua passagem para uma carreira mais autônoma e livre, né? Mais lucrativa. Minha gente, porque a primeira coisa que vocês têm que mudar o pensamento de vocês para vocês conseguirem ter uma carreira mais autônoma e lucrativa é justamente atender o paciente de forma holística e integral. Colocando o paciente como centro do cuidado. Quando você coloca o paciente como centro do cuidado, você vai ter muito mais resultado. Muito mais resultado. Quando você tem muito mais resultado, a sua chave vira, a sua vida transforma. Porque você vai transformar mais vidas de pacientes. E é desse jeito que vocês vão conseguir cada vez mais pacientes. Lavínia, mas eu vi por aí que para captar mais pacientes eu preciso ter um Instagram bom. Eu preciso fazer parcerias com os médicos, e os médicos eles vão me indicar. Eu não estou excluindo outras possibilidades de captação de clientes. Eu estou dizendo que a primeira coisa que vocês têm que fazer é saber atender o paciente como ele deve ser atendido, de forma integral. Quando vocês conseguem entender isso, quando vocês conseguem ter resultado, vai acontecer todo o resto. Os médicos vão encaminhar para você. O seu Instagram vai cada vez mais ter mais audiência e mais acompanhamento e mais interação. Por quê? Porque você está mostrando seus resultados. Porque você é um profissional que deu continuidade às indicações e fez jus às indicações. Então, quando o médico está lá, ele indica e você dá resultado e traz resultado e faz essa parceria, ele vai lhe indicar para todos os pacientes dele. Agora, se você não traz resultado, ele vai arrumar outra enfermeira. Com certeza. Porque vocês não achem que o profissional está ali achando você bonitinha e vai ficar, é porque é seu amigo, é sua amiga e vai lhe indicar porque tem amizade com você. Ele quer o melhor para o paciente dele também. E ele vai indicar porque você sabe o que está fazendo e porque você faz muito bem para o paciente dele. Então, primeiro de tudo, a base de tudo, vocês precisam saber, minha gente.